Olha, você vê, sucesso sempre, informação sempre. Hoje vamos falar sobre aleitamento materno. Doutora Patrícia Olivotti, que é ginecologista, está com a gente. Tudo bem, seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. E estamos numa semana, gente, importantíssima, porque o Ministério da Saúde fez essa campanha, que é uma campanha fantástica, foi uma semana mundial, termina hoje, de aleitamento materno. E é uma conscientização mesmo que as mulheres têm que ter, né, doutora Patrícia? Tem que ter. Assim, a gente tem que... todos os profissionais, na verdade, da saúde, o ginecologista, o pediatra, as enfermeiras, enfim, a gente tem que se mobilizar todos os dias. Mas eu digo a mulher, porque a mulher que tem o seu bebê, quer amamentar e muitas vezes não consegue amamentar, ela se sente muito mal. Porque ela fala, puxa, como eu estou deixando de oferecer algo tão precioso como o leite materno para o meu filho. E às vezes essa orientação da forma correta de amamentar, como preparar esse seio para esse momento tão importante, isso tem que ser passado pelo ginecologista, mas lá no comecinho da gravidez. Quando né? você dá o início ao pré-natal, já tem que começar a falar como é que vai ser o preparo, o que você deve usar para fazer aquela, para evitar que surjam as fissuras, né? As rachaduras, né? E aí você vai, de acordo com os meses que você vai atendendo a paciente, você vai tentando dar uma orientação. Mas depois que nasce, a gente tem uma equipe também para nos assessorar, né? O enfermeiro, o pediatra. Então, existe toda esse conjunto de profissionais que são importantes para a mãe para dar o apoio para ela. E o importantíssimo para o bebê também, porque essa imunidade, essa primeira vacina, vamos dizer assim, vem justamente do leite materno, né? Então, na verdade, o leite para o bebê, ele vai suprir todas as coisas que ele precisa. Ele vai poupar a criança de ter mais infecções, problemas intestinais, vai fazer com que ele tenha um crescimento que a gente diz que seria o ideal. Então, assim, o leite, ele vai trazer os sais minerais, a água, o chá. Você não precisa estar entrando com outro suplemento, pelo menos nos primeiros 6 meses. Só ele é o necessário. Só ele é o necessário. Vamos para os nossos mitos e verdades. E você em casa aproveite para mandar suas perguntas. Olha, a amamentação deve ser exclusiva até os 6 meses e seguir até os 2 anos. Kátia, isso daqui é uma pura verdade. A gente começou a fazer os estudos na década de 80 e esses estudos mostraram que a gente precisava dar um incentivo nessa amamentação porque realmente a exclusividade já resolve o problema. Então você dando o leite, não precisa dar uma água, não precisa dar um chá, você poupa a mãe de dar outras coisas, né? Já basta o leite ali para ela. Vai poupar de alergias, a criança ela tem menos chance de ter alergia, tem menos chance de ter algumas doenças broncopulmonares, aquela situação da imunidade melhora, como a gente falou, né? Como se fosse a primeira vacina. E isso traz aquela proteção aí dos 6 primeiros meses que a gente precisa. Então, a necessidade, 6 primeiros meses. Mas a mãe pode amamentar, mesmo incluindo outros alimentos. Porque depois dos 6 primeiros meses, a criança já começa a exigir um pouco mais. Então, você mantém a amamentação, porém, você começa a entrar com os alimentozinhos que o pediatra vai orientando. Mas até os 2 anos, na parte de leite mesmo, o ideal é o leite materno. Isso sem falar no elo que se cria entre mãe e filho, né? Isso é importantíssimo. Isso é para a vida toda, né? É para a vida toda. A gente, como mãe e que já amamentou, esse afeto, aquele olharzinho, pele, a coisa mais linda, exatamente, né? Pele com pele, você olhando para o bebê, é um amor assim que a gente não tem como descrever. Só quem amamentou e é mãe que consegue falar isso, porque você não passa só o leite para dar proteção, você passa o carinho que você sente, o amor que você sente, e a criança sente tudo. Então é uma criança que vai ficar menos irritada, uma criança que vai chorar menos, porque ela está se sentindo acolhida. Protegida. Quando você não consegue ter esse elo, realmente fica mais complicado. A criança às vezes fica até mais irritada. É mais ou menos o que acontece no parto humanizado, né? Quer dizer, a criança vem e fica logo com a mãe. Com a mãe. Para conseguir passar por esse momento que é traumático para o bebê, no nascimento, né? Mas você sabe que agora os hospitais, eu acho que eles estão se empenhando, porque a maioria dos hospitais hoje em dia, a gente já tem o alojamento conjunto. Então, o bebezinho não fica no berçário, não fica mais. Antes ficava, né? Então, nasceu tal, mesmo a cesárea, o pediatra agora já tem incentivado, já coloca
A gente está lá fazendo, por exemplo, uma cesárea, já leva para a mamãe, põe ali o contato, põe no peito. E como ele acalma, né? E acalma, para de chorar na hora. Ouve o batimento cardíaco, e sente o cheiro, mãe, pronto, exatamente, né? cheiro, voz, é tudo, né? É um link muito legal. Lógico que o parto normal, então, nasceu ali, já sobe ali para a mãe, já fica ali bem acolhido, mas aquela coisa de todo mundo, todos os profissionais estarem se unindo, eu acho que isso gradativamente vai fazer com que as mães procurem amamentar mais. Eu acho. Vão entendendo esse elo, como é importante ser fortalecido, né? Vamos ver mais uma? Mamadeira e chupeta interferem no aleitamento. São duas coisas que acabam atrapalhando um pouco. Então, a sucção que a criança vai fazer no peito da mãe, no mamilo, que vai estimular a descida do leite e a produção, é uma coisa que exige um pouco de esforço da criança. Então, ela vai se esforçar. Se a mãe passa a dar o leite pela mamadeira, ela já vai automaticamente comparar e vai perceber que a mamadeira é muito mais fácil para ela sugar. Quer dizer, por menos que você faça um furinho, já é um furinho no bico da mamadeira muito mais fácil para o bebê, né? O bebê vai sentir que isso é mais fácil. E se é mais fácil, por que ele vai querer o peito? Então, ele vai procurar querer ficar com a mamadeira. Então, automaticamente, você vai percebendo que ele vai fazendo o desmame. Esse desmame começa a ser mais rápido do que deveria. Então a mãe, vou dar mamadeira e tudo mais, quando ela percebe, ela já não tem mais leite, porque o desmame já foi ocorrendo, não teve mais aquele estímulo para os hormônios fazerem a produção, né, a prolactina fazer a produção do leite, e nem para descer, a ocitocina fazer descer o leite. Mas é verdade que o sugar do bebê ao peito também ajuda no estímulo da musculatura exatamente, facial? É fantástico. As crianças que amamentam, pesquisadores já viram que as crianças que amamentam, que fazem essa movimentação, né, da musculatura facial, promove com que essas crianças, elas, por exemplo, mastiguem melhor, elas respirem melhor e até na fala. Então, são coisas que se observam, os pesquisadores começaram a observar que isso acontecia. Mas é engraçado que o bebê põe a língua logo abaixo do bico do seio e empurra para cima para conseguir fazer a ordenha, né? Como se fosse uma ordenha mesmo. E assim, às vezes acontece assim, a paciente fala, poxa, eu não estou conseguindo amamentar. E às vezes uma orientação, né, que se tenha de verificar se a linguinha está indo mais abaixo, já faz a diferença. E a posição do bebê, né? Posição do bebê. Que a gente acha que é mais confortável deitar o bebê, e aí muitas vezes é justamente o oposto, né? Às vezes você tem umas posições diferenciadas, tem a posição invertida, que você coloca o bebê nessa posição, que depende, eu mesma particularmente, eu amamentei muito na posição invertida. Para mim ali... Seria ele assim? Você coloca meus filhos também gostavam assim. Não é? Então eu colocava a cabecinha aqui e fazia a amamentação. Para mim era mais confortável. Mas cada bebê é um indivíduo, a gente também tem que conhecer aquele serzinho, né? Exatamente, cada um é individual. Por isso que é importante esse trabalho multidisciplinar, né? Exatamente. Para você que é mãe ou você que está grávida, começar a conversar com o seu médico. E depois não ter vergonha, porque tem mulher que se sente mal, porque não consegue... E tirar as dúvidas, né? Falar, é intuitivo. Não é intuitivo, gente. Não é. Não é intuitivo. Não é. É um aprendizado. A amamentação dos animais é intuitivo. O animal, ele nasce, ele gruda direto na mama ali, né? E tudo mais, o filhotinho já gruda e vai. Nós não somos assim. A criança nasce, ela vai aprender com a mãe e a mãe vai aprender com a criança. É uma troca, né? Exatamente. Vamos ver mais um? Algumas mães produzem um leite mais fraco. Bom, essa situação assim não existe. Toda mulher tem capacidade de amamentar. Então, quanto mais a gente estimular, mais vai produzir o leite. Às vezes acontece, Kátia, da mãe, por exemplo, ela vai observar que o leite materno, ele não é tão consistente. É mais transparente. Ele é mais claro, não é tão consistente quanto o leite de vaca, o leite em pó e tal. E aí, às vezes, a mãe fala, nossa, por causa disso poder ser fraco. Mas não existe isso. O leite, por mais que o aspecto dele seja esse, tem proteína, tem sais minerais, tem água, então ele tem tudo o que a criança precisa. E nos primeiros dias é o colostro, que na verdade não é uma demanda grande de leite, é um pouquinho que é necessário. Exato, né? E às vezes a mãe fica preocupada, a gente vai conversar com elas, não está descendo leite? Tem que esperar, porque depois que ocorre o parto, a gente faz o parto, tira a placenta, aí vai começar a ter o estímulo da prolactina. E o bebê sugando também, E o bebê sugando. Então assim, você vai ter o estímulo hormonal, e aí o estímulo da criança sugando. Então no início ela começa a sugar nas primeiras horas, não vai descer logo de uma vez, mas é isso que vai sentir e vai ser estimulado pelo organismo a produção e a descida do leite. Vamos ver mais um?
mito ou verdade? Quanto mais o bebê mamar, mais leite a mãe produzirá. Ah, sim. Isso é uma verdade, Exatamente. Né? Quanto mais houver a sucção, mais o corpo vai entender que ela está precisando de mais. Então, é aquela livre demanda que tem que ser feita. Deixa amamentar. O bebezinho que vai se adaptar ali com o passar do tempo, se ele vai querer de 2 em 2, de 3 em 3, mas quanto mais ele sugar, mais leite ele vai ter. Agora, mudou muito. Pelo menos quando eu tive meus filhos, que já do mais velho faz 30 e do mais novo faz 25. Dizia-se que você tinha que dar 15 minutos de um seio, depois passar para o outro. Hoje se preconiza que se esvazie um para depois o outro ser oferecido. É bem assim ainda? Ou há controvérsias ainda nesse assunto? Então, na verdade, assim, o ideal, deixar a criança à vontade. Então, colocar para amamentar, deixa essa criança mamar até ela cansar, querer, até esvaziar. Aí depois que ela mamou até cansar, se caso ela quiser mais, você vai dar o outro lado, né? Que aqui já acabou, ok. Mas não precisa você interromper essa mamada pra passar pro outro. Isso não. Então você tá lá, dando lá, 15 minutos. Não, deu 15 minutos no relógio. E aí eu arrancava, tadinho. O pediatra falou assim, tem que arrancar pra você. Enfiava o dedo pra arrancar a boquinha e enfiava no outro. Mas aí não pega direito, coitado, porque o outro já tá desse tamanho. Porque é engraçado, vai mamando esse, e o vai outro aumentando o outro. Muito mais, né? Então o que você pode fazer, se caso a criança já ficou satisfeita daquele lado e do outro, a gente sabe, né, que começa a aumentar, esvaziar, fazer a ordenha com a mão, fazer a ordenha com os aparelhinhos que tem, né? Até para doar o leite, né? Até para doar, que é super importante. Então, às vezes a criança já está satisfeita, então você tira do outro lado, com ordenha manual ou com a mecânica, e tá tudo certo. A criança dormiu, a hora que ela acordar e vamos lá para o outro lado. Isso porque cada tempo de mamada é um leite com mais gordura, com mais líquido, e vem cada vez mais forte, bem diferente, né? Cada vez mais forte. Vamos ver mais um? É o nosso último mito ou verdade? Amamentar previne câncer de mama. A gente vê estatisticamente isso, que quem amamenta, e principalmente amamenta os 6 meses de forma completa, sem fazer os desmames antes, a gente tem as mulheres, elas têm menos chance de ter o câncer de mama, né? Acredita-se que isso possa ser por conta que amamentando vai se produzir mais prolactina, que é o hormônio da amamentação, e esse hormônio vai fazer com que haja um bloqueio da produção de outros, como o estradiol, estrogênios, por exemplo. E quanto mais a mulher fica em amenorreia, sem menstruar, mais protegida ela está? Mais protegida, exato, porque assim, é como se as células começassem a se tornar mutantes quanto mais exposto você fica ao estrogênio. E aí se a paciente pode ter alguma tendência, né, genética também ao câncer, é mais um fator que soma, né? Nada é um só fator, são vários, né? Mas é como se você protegesse mais a mulher se ela tiver sem menstruar e sem ovular. Isso não quer dizer que, legal, então já amamentei e não faço nem mamografia. Nada disso. Os exames todos a gente tem que fazer e a questão é, vamos amamentar. Primeiro porque é bom para a criança. Exatamente. Depois porque é bom para a mulher. O útero volta também com mais facilidade. Então, assim, esse é um outro fator. O primeiro evita câncer de mama. Não é que não vai dar em ninguém que amamenta, né? Tem que continuar fazendo os exames, como você falou. Mas a gente vê menos incidência. O primeiro seria câncer de mama. O segundo seria que a contração uterina, ela vai ocorrer de uma forma mais rápida. Consequentemente, o útero vai voltando ao normal mais rápido, diminui o sangramento também. Então, a pessoa fica com menos chances de ter hemorragias, né? E menos cólicas. Né? Então, são fatores que ajudam a mãe. É natural que a gente tenha o parto normal, vamos dizer assim. Hoje em dia nem mais é parto normal que se fala, né? Tem vários nomes, não né? Tem o parto natural, tem o parto então. Humanizado, né? Mas isso não quer dizer que todas as mulheres ou em todas as gestações essa mulher consiga ter esse parto natural, infelizmente, né? Exatamente. Mas o ideal é que a gente pense nisso para ter um parto normal, porque é bom para a criança também, porque no nascimento ela também já é estimulado o pulmão e tudo mais, né? Já tem aquele esforço todo ali, né? Tudo caminhando fisiologicamente, naturalmente. Porque infelizmente, gente, não sei se você em casa sabe, mas no Brasil o número de mulheres que marcam uma cesariana é muito grande, simplesmente por ser mais cômodo ou por medo da dor. Por isso que é importante conversar com o médico também nesse sentido, né? Sempre procurar expor o que vai ser melhor ali para ela. Bom,
Bom, volto que tem muita pergunta. E a doutora Patrícia Olivotti, que é ginecologista, vamos para as dúvidas que surgiram. Hoje estamos falando sobre a amamentação. A Amanda pergunta o seguinte: sou mamãe de primeira viagem do Lucas, de 3 meses. Sempre gostei de ir à praia, mas desde que meu filho nasceu, tenho receio por causa da amamentação. A luz solar pode prejudicar a produção de leite? Não, Kátia, a luz solar, ela até, como ginecologista também, uma coisa que eu oriento as minhas gestantes, minhas pacientes, é que possam que tomem o solzinho no período da gestação, porque vai criando uma certa proteção ali no mamilo. No mamilo, né? Exatamente, vai criando uma certa proteção. Então, assim, depois quando ganha também, tomar um solzinho, uns 10 minutos, mais ou menos, por dia, 2 vezes, uma vez por dia, antes das 10 e depois das 4, ajuda bastante a proteger das rachaduras e também ajudar na melhora daquelas que já estão ali, daquelas rachaduras que já se formaram. Mas prejudicar a qualidade de produção do leite? Não, não faz não, isso não. Ele faz a proteção da pele, mas não interfere no leite. Então, Amanda, pode ir para a praia. Vai para proteção praia, solar para os outros motivos, solar, né? Exatamente, mas só na praia vai ter que fazer um topless, né? Porque vai ter que expor os mamilos. Ou então tome em casa, deitadinha na cama, quando bate o sol, mas é verdade. Cuidado, mas pode ir né? à praia, é só tomar cuidado mesmo com o sol, né? Vamos ver mais uma. Mariana, é necessário comer coisas que aumentem a produção do leite? O que faz diminuir a produção? Existe essa história que canjica, cerveja preta? Não. Na verdade, é na época dos nossos avós, né, que tinha isso. Mas hoje em dia sabe-se que os alimentos não vão interferir na produção. O que interfere na produção é a sucção. Então, quanto mais sugar, mais leite vai ter. Agora, entrar com canjica, cerveja, não vai interferir. Não vai nem aumentar, nem diminuir. Agora, e a ingestão de água, de líquido, quer dizer, porque o leite, a mãe vai precisar estar bem hidratada também, para ter uma boa produção também de leite, né? Na verdade, assim, a gente recomenda uma alimentação saudável, muita hidratação. Mas, assim, tem que ter, isso faz parte, mas não por conta da amamentação de não ter o leite, né? Tá. Então, por exemplo, você quer ter mais leite, amamenta o tempo todo, mas se hidrate e tenha uma alimentação saudável. O que faz diminuir a produção do leite? Tem alguma coisa? O estresse pode fazer isso? O estresse, né? Algum problema de saúde que aquela mãe esteja naquele momento, situações frequentes de estresse onde ela não tem um lugar adequado para amamentar, ou muito barulho na casa. Então, isso vai interferir. Primeiro, que o bebê também vai ficar estressado. Então, na pega, a criança não vai pegar adequadamente. E ela não sugando, nós não vamos ter a produção. Os hormônios do estresse, eles acabam bloqueando os hormônios que nós precisamos, que é a prolactina, que é a ocitocina. Então, a gente acaba dizendo que se não tiver um local adequado e um ambiente propício, realmente vai atrapalhar a produção de leite. Tá. Vamos ver mais uma pergunta? Da Cristina. Tenho uma neném de 5 meses, mas em breve terei que retornar ao trabalho. Qual a melhor forma de congelar o meu leite? Seria interessante, Cristina, que você colocasse no local, você vai esvaziar o seu peito e aí você vai colocar num recipiente que esteja estéreo, que dê para fechar hermeticamente. E identifica o horário que você tirou e a data para não ficar perdida. Se você for colocar num congelador ou no freezer, dura 15 dias. Agora, se for uma coisa que você vai deixar na geladeira porque vai voltar rápido, pode ser 12 horas. Tá. Então, na geladeira, 12 horas, sempre procurar deixar na parte superior da geladeira, e se for freezer ou congelador, 15 dias é o suficiente. Depois aquecer em banho-maria? Aí você tirando, você aquece primeiro a água, deixa ela ferver, depois você coloca então o recipiente que está com leite ali para ele descongelar e devagarzinho ele ficar mais morninho. Porque se a gente colocar direto ali no fervendo, a gente fica com receio de depois queimar a boquinha e tudo mais. Também, né? Pode superaquecer. E micro-ondas? Bom, o micro-ondas aí existe uma eterna briga no sentido de material que vai para o micro-ondas ou não. Então, assim, eu acho que nessa situação o melhor realmente a gente fazer o banho-maria, que é mais... ter um controle melhor dessa temperatura, senão você não tem o controle. Porque como ele aquece de dentro para fora, você pega um pouquinho, põe na mão, acha que está numa temperatura ideal e depois... E assim, o que é o ideal? Não é nem colocar dentro daquela vasilha borbulhando também. Então, assim, viu que já está fervendo
ferveu a água, tirar, colocar ali, porque senão a gente pode ter realmente problemas ali na hora que você vai dar esse leite para o bebê. Então, nem tanto, nem no micro-ondas e nem naquela água superaquecida. Né? Vamos ver mais uma. Cíntia, tenho 29 anos e tenho diabetes. Vou poder amamentar normalmente? Vai, as pacientes elas conseguem amamentar, né? Tudo tem que ter um controle também, aí a gente já entra com a equipe multidisciplinar da endocrinologista para a gente perceber se, conforme ela está amamentando, se está tendo uma hipoglicemia, se o que ela está tomando para diabetes está sendo adequado. Então, tudo isso vão ser dosagens que vão ter que ser feitas, mas não impede a amamentação. E essa conversa com o médico, gente, é extremamente importante. Na verdade, primordial, mas em todos os momentos da vida da gente. É um elo que tem que ser fortalecido cada vez mais, Tem que ser fortalecido porque, fortalecendo, a gente consegue dar para aquela mãe uma sustentação maior, um apoio, né? Um suporte. Porque muitas vezes a mãe acaba nem amamentando por falta de suporte, não só do médico, do familiar, da sociedade em geral, né? Então, eu acho que tem que ter um incentivo por todos os lados. Senão não vale a pena as campanhas também, né? Não consegue atingir. Vamos ver mais uma última pergunta. Fátima, aos 25 anos, fiz uma cirurgia redutora de mamas. Hoje, aos 30, estou esperando a Luísa, que vai nascer em outubro. Essa intervenção pode prejudicar a amamentação da minha filha? Não, na maioria das vezes essas cirurgias que tanto a redutora quanto aquela que se coloca a prótese mamária não interfere na amamentação. A forma que eles têm feito hoje a cirurgia, o manejo da cirurgia e as técnicas faz com que ela fique totalmente tranquila para amamentar. Se preserva mais as glândulas, né? Se preserva. Então, na colocação da prótese, sempre vai colocar atrás, né, das glândulas mamárias, do músculo peitoral, para que facilite aí e não tenha problema na amamentação. Então, a Fátima vai poder amamentar a Luísa perfeitamente. Poder amamentar tranquilamente. Mais da metade das pacientes que fazem esse tipo de cirurgia redutora conseguem amamentar. Mais da metade. Agora, tinha aquele mito também que a mãe que come chocolate, o bebê tem cólica. E se come alguma coisa que dá gases, a criança tem cólica. De fato, isso acontece? Então, é aquela história, a gente tem que saber que cólica, a grande maioria das crianças vão ter nos 3 primeiros meses. É normal, quer dizer, o sistema digestivo está se preparando com o alimento, né? Exatamente, então você vai tendo nessa fase, na primeira fase, a criança nunca se alimentou, então ela vai começando a estimular o amadurecimento do intestino, então isso vai fazer com que dê a dorzinha na criança, porém, o leite materno vai dar menos cólica do que o leite de vaca ou o leite preparado, industrializado, porque exige mais, esse leite exige mais, né? Trabalho do intestino. E o nosso leite materno já não exige, então vai ter menos cólica, vai ter, mas vai ter menos, e o intestino ele vai ficar mais regular também com o leite materno. E as manobras, aquelas básicas para ajudar o bebê, né? Ficar com a mãozinha, com a mão na barriguinha aquecendo. Pode-se fazer umas compressinhas também, deixar ele de bruço, né? E você fazer a massagenzinha. Essa criança deitada, você faz os movimentos como se fosse andar de bicicleta. Então, tem que ter muita paciência, né? Tem que ter muita paciência para todos esses movimentos aí, não só de amamentar, mas os movimentos de massagear e de fazer tudo em relação ao bebê. Tem que ter muita calma para passar isso para a criança. Por isso, gente, que eu volto a dizer, parece que é sempre a mesma coisa, mas tem que ser algo que a gente tem que colocar na mente da gente. Vai ter o seu bebê, vai pensar nisso só depois do parto? Não. Soube que está grávido, ou até mais, quando você pretende engravidar, já conversa com o seu médico, já tira as suas dúvidas, porque nada pior do que uma mãe que já está ali no momento que nunca passou, principalmente a mãe de primeira viagem, embora cada filho é um filho, né? Cada filho é um filho. Já não sabe direito como agir. Então, converse com o seu médico, crie um elo extremamente importante, siga a orientação dele, não automedique, nem com melzinho, porque antigamente se falava, dá mel para criança, que isso acalma, e a gente sabe que tem muitas crianças que são alérgicas a mel também, né? Exatamente. Então, nada sem ser o leite da mãe mesmo, nesses 6 primeiros meses, não acrescentar nada. E olha, depois, quando eles crescem, aí você vê o quanto que valeu a pena cada momento daquele que você ficou sem dormir, que você tirava, fazia ordenha, eu fazia com o meu mais velho, punha na geladeira, acordava de madrugada para não faltar leite, para você conseguir pôr, porque é isso que vai fazer a diferença na saúde do seu filho, não é no primeiro momento, é para a vida toda, né? É para a vida toda, não tem como, você já cria todo esse vínculo desde a amamentação com ele, em todos os sentidos, né? Olha, vou passar os contatos da doutora Patrícia Olivotti, que é ginecologista, em Moema tem um telefone
telefone aqui é o 5051-1779. Em Ribeirão Pires também, 0 operadora 11 4828 7419. E o site www.patriciaolivote, com 2 T's e no final, .com.br. Quer sugerir algum tema? Fique à vontade, mande pra gente, doutora Patrícia retorna e a gente esclarece a você. Obrigada mais uma vez.